Bom, tudo bem com vocês, meus queridos? Nós estamos começando mais uma aula. Dessa vez nós vamos fazer revisão. Na aula passada a gente passou o último conteúdo, que era módulo de um número racional e oposto ou simétrico de um número racional. Aqui nós vamos relembrar do capítulo que nós falamos sobre ideias da parte de um todo, do quociente, da razão e de operador. Eu vou falar sobre isso aqui e depois eu irei falar sobre os próprios números racionais, tá certo? Então, vindo para cá, ideia da parte de um todo. Bom, a gente falou na aula desculpa, esse conteúdo que se você tem um todo, por exemplo, eu dei o exemplo de uma folha sendo o todo. Se você tem esse todo, você tem duas coisas que você tem que observar: o denominador e o numerador da fração que você vai criar a partir desse todo. O que o denominador é? O denominador é o número de partes que for dividido, certo? Número de partes que o todo for dividido. Isso aqui a gente vai saber, por exemplo, quando nós batermos o olho na questão e lermos com atenção. Como assim? Bom, a maioria das questões, elas têm, como é que eu posso dizer, uma interpretação que você tem que seguir. Você tem que identificar esse número de partes que foi dividido aquele todo. Por exemplo, no livro, na página 96, ele dá uma situação, um problema envolvendo 15 maçãs, certo? Só que 15 maçãs não é o todo. Por quê que não é o todo? Porque ele diz assim, que a garotinha, ela dividiu a maçã, esse número de maçãs, em grupos de 3 em 3. Logo, se ela tinha 15 maçãs, ela tinha 5 grupos de 3 maçãs. Então, qual seria o número de partes do todo que foi dividido? 5. Por quê? Porque a garotinha dividiu em 5 partes, contendo cada parte 3 maçãs. Então, é a interpretação que vai te dar esse número de partes que o todo for dividido. Ah, professor, mas e o numerador? O numerador, ele vai ser exatamente quantas partes você quer, ok? Quantas partes você quer. No caso, você aqui é a questão, o que ela está pedindo, certo? O que é que a questão está pedindo? Se ela quer, levando em consideração a situação da página 96 das maçãs da criança, se ela quer 2 grupos de 3 maçãs, olha aí, ó. Vou colocar aqui como exemplo. Página 96.
A criança tinha 15 maçãs. Ok? 15 maçãs. Essas 15 maçãs, ela foi e dividiu, tá certo? Ela dividiu em 5 grupos, tá? 5 grupos de 3 maçãs. Então, ela teria 5 grupos. 5 grupos de 3 maçãs, tá? Em certo momento, ela, digamos por exemplo, tá? Que ela estava em uma feira e ela vendeu 2 grupos de 3 maçãs. Ela vendeu, olha aí, 2 grupos. Ela vendeu 2 grupos. Beleza. Qual é a fração de grupos que ela vendeu do total? Olha aí. O total de grupos de 3 maçãs eram quantos? 5 grupos, né? Então, o total é o denominador, o número de partes que foi dividido. O número de partes que foi dividido em 5 grupos de 3. Então, o denominador aqui, ó, é o 5, ok? E quanto ela quer? Quantas partes ela quer? No caso, quantas partes ela vendeu? Depende da questão, você vai interpretar ela. Ela vendeu 2 grupos, logo 2 é o numerador. Foi o que ela vendeu, foi o que você quer da questão, tá certo? Quantas partes você quer? Você quer encontrar 2 grupos que ela vendeu. Então, a fração da parte de um todo é 2/5, ok? Ela vendeu isso. Mas se você quisesse saber o total de maçãs que ela vendeu, opa, aí é diferente. Quantas maçãs ela tinha? Ela tinha 15 maçãs. Então, o total de maçãs é 15. E quantas ela vendeu? Bom, ela vendeu 2 grupos e cada grupo tinha 3 maçãs. Logo, ela vendeu quantas maçãs? 6 maçãs. Então, aqui é a fração de maçãs que ela vendeu. E aqui é a fração de grupos de 3 maçãs que ela vendeu dos 5 grupos que ela criou. Olha como é diferente. Dependendo do que ele peça a você, você vai ter 2 respostas diferentes, tá certo? Bom, gente, vamos passar agora para a ideia de quociente. Lembrem-se, a ideia de quociente vai ser uma divisão. Vamos passar para lá, tá? Bom, gente, passando agora para a ideia de quociente, a gente lembra que nós já falamos disso em outros vídeos, tá? Mas, como é uma revisão, nós temos que lembrar de tudo. Aqui, na ideia de quociente, eu tenho que lembrar que quociente para vocês é o resultado da divisão, certo? O resultado da divisão é que vai ser o nosso quociente. Bom, nas frações, você também utiliza o quociente como resultado da divisão. Por quê? Bom, eu vou colocar aqui, ó. Se você tem uma fração, tá? Eu vou colocar uma fração genérica. Denominador pelo numerador, certo? Essa fração, ela está indicando uma divisão. Como assim? Esse traço aqui, ó,
ele indica que o denominador... Opa, desculpa, tá errado, né? Errei. O numerador é em cima e o denominador é embaixo. A gente não pode errar isso, não. Vejam que errar é humano. Até eu errei na ordem, tá? Mas lembrem-se, vocês têm que estar com essa configuração de numerador e denominador bem pautada na cabeça de vocês, tá? Bom, voltando ao que eu estava falando. Essa barra aqui significa divisão. Então você está fazendo uma divisão aqui. Essa fração aqui, ela indica uma divisão. E como é essa divisão? Ela é da seguinte forma: o numerador divide pelo denominador. A divisão sempre é organizada dessa forma. E o resultado dessa divisão é o que nós temos o quociente. Então, a ideia de quociente aqui é o resultado dessa divisão da fração. Certo? Então, essa é a ideia de quociente, tá? Que você tem que assimilar, que você tem que identificar. Então, quando você tem um problema, que ele quer que você divida esse resultado para um total de pessoas, você está tendo uma fração. Exemplo, né? Aqui eu coloquei um exemplo genérico. Vamos colocar um exemplo do cotidiano, né? Bom, digamos que você vá em uma festa de aniversário, tá? Antes de você ir nessa festa, você quer comprar bombons para passar essa festa chupando bombom, certo? Ou chiclete, se for a sua preferência. Enfim, você vai a uma mercearia e compra um total de 12 bombons. Você comprou 12 bombons. Mas quando você chegou nessa festa, você não tinha calculado que mais 2 amigos seus ou amigas chegaram junto com você. E elas viram, ou eles, você com esses bombons. E como você é camarada, você dividiu os bombons com essas 3 pessoas. Então você tinha 12 bombons, certo? E você dividiu em 3. Olha aí. Dividiu em quantas partes? Em 3 partes. Se você dividiu em 3 partes, 3 é o denominador. Lembre-se, o denominador é o número de partes que você está dividindo. Então, se você dividiu em 3 partes, que era você e mais 2 amigos, então foi o denominador. E quantos bombons foi que você dividiu? 12. 12 bombons, certo? Então aqui, que é o que você queria, né? É a parte que você quer, é o 12. Aqui você tem o resultado, 4 bombons. 4 bombons. Aqui você tem que 4 bombons é o seu quociente da fração, tá certo? Lembrem-se disso e olha a interpretação que você teve, tá? A parte que você divide, o número de partes que você está dividindo é o denominador. O total que você tem aqui, ó, que é o que você quer dividir, é o numerador. Isso você não pode esquecer. E o resultado desta divisão é o seu quociente. Certo? Gente, é bem simples, tá? Mas a gente tem que desenvolver, tá bom? Bom, a gente vai passar agora para a ideia de razão, certo?
Ideia de quociente é bem simples, vamos passar para a ideia de razão e depois operador, para a gente passar para números racionais, tá? Vamos lá, pessoal, ó. Eu quero dessa vez trazer a ideia de razão para vocês com um exemplo da própria sala de vocês. E outra, um exemplo do que nós temos hoje em dia de alunos presentes online, tá? Normalmente, hoje em dia, nós temos 15 alunos. Normalmente, tá? Às vezes esse número cai para 12. Comum. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas enfim, vamos trabalhar com o número 15. Eu quero dividir vocês em 3 grupos de 5 alunos. Vamos lá. Eu quero dividir vocês em 3 grupos de 5 alunos. Beleza. Mas esse grupo de 5 alunos, ele tem uma particularidade. E é essa particularidade que vai ser a nossa razão. Eu quero nesse grupo aqui 3 meninas e 2 meninos. Qual é a fração que nós podemos criar em forma de razão, que é a mesma coisa, de cada grupo? Nós podemos dizer que cada grupo tem 3 meninas para 2 meninos. Em ordem de meninas para meninos, tá? Então, nós podemos chamar isso de 3 para 2. No caso, 3 meninas para 2 meninos, ou 3 em 2. Pode ser chamado de 3 para 2, certo? Ou de 3 em 2, ó. Pode ser 3 para 2 ou 3 em 2. Isso quer dizer que a cada 2 meninos em um grupo, terão 3 meninas no grupo também, certo? Lembre-se disso. A cada 2 meninos, terão 3 meninas. Em cada grupo, nós teremos 3 grupos, certo? De 5 alunos. Então, cada grupo desse que você dividiu em uma fração. Então, nós teríamos 3 frações iguais, né? Ó, 3 em 2, 3 em 2, 3 em 2. Que você somando os números dessa fração, ó, somando esses números, daria exatamente o número de pessoas do grupo, certo? Essa é a ideia de razão, tá? Você vai fazer com que essa fração tenha essa ideia, tá certo? 3 para 2, 1 para 3, certo? A cada 3 pessoas, uma é cega. Olha aí. A cada 3 pessoas, uma é cega. Então, qual é a fração, qual é a razão que mostra isso? A razão é 1/3. Por que 1/3? Porque a cada 3 pessoas, uma delas é cega. Então, 1/3 da população desse local é cego. É isso que quer dizer essa fração. Ok? Lembrem-se que você está tendo uma ideia de razão.
E razão nada mais é do que uma fração, que você já tem essa ideia de fração, certo? Só que você está interpretando agora de maneira diferente, porque você está interpretando da maneira que a pessoa está vendo a situação, certo? Então você está vendo aqui, ó, um exemplo físico. Hoje em dia a gente pode fazer isso em muitos locais, não só com o exemplo de cegos, mas também, por exemplo, o exemplo de pessoas que usam óculos. Por exemplo, na minha casa todos usam óculos. Então, 6 de 6 usam óculos. Tem 6 pessoas na minha casa e todas 6 usam óculos, certo? Então, 6 para 6. Ou 6 em 6. Bom, gente, aqui a gente vai ter essa ideia de razão. Agora vamos passar para a ideia de operador, tá? É um pouquinho diferente dessa daqui de razão. E aí a gente vai explicar para vocês para passar para números racionais, tá? Pessoal, vindo agora para a ideia de operador. Gente, aqui eu vou ter um exemplo para identificar esse operador. O operador, vocês já devem saber que é a nossa fração, tá? Que vai operar em cima de um número, ok? Eu coloquei esse exemplo aqui, mas é um exemplo bem simples. Vamos lá. Tinha 500 pessoas em um prédio. Dessas 500 pessoas, 2/5 dela estava doente. E o patrão dessas 500 pessoas deveria dar folga para esses 2/5. Quantas pessoas ele iria dar folga? 2/5. Gente, é bem simples, tá? Vamos separar isso em 2 vezes 1/5. Por quê, professor? Esse 2 aqui é um número que está multiplicando a fração. Quando esse 2 aqui ele multiplica essa fração, ele vai dobrar esse valor por 2, certo? Então, quando você vê esse tipo de situação, você pega a fração e já separa em duas. O número que está em cima, o numerador, você coloca ele ao lado e você coloca uma fração de 1 sobre o denominador que está lá. Aqui é o 5, né? 1 sobre 5. Lá pode ter outro denominador, ok? Essa fração aqui é que você vai trabalhar primeiramente. Por quê? O 1, você lembra que é inteiro, né? É um inteiro. E qual é o inteiro aqui? Qual é o total de pessoas que está no prédio? É 500. Então, você vai substituir esse 1 por 500. Por quê? O 1, ele está, digamos aqui, se remetendo ao inteiro de número de pessoas que está no prédio. Então, você vai colocar aqui e vai dividir por 5. Você vai pegar aqui 500 dividido por 5. Vai dar quanto? Essa divisão aqui, nós vamos dividir e nós vamos encontrar 100 pessoas. 100 pessoas. Beleza. Tem 100 pessoas, porém, 100 pessoas é o quê? É 1/5, né? Então, você vai substituir esse valor aqui em 1/5. Então, 100 pessoas vezes 2. Esse aqui, 2/5, não era o total de pessoas que ele teria que dar folga. Então, ele vai ter que fazer essa multiplicação. Nós temos, então, que 200 pessoas... Ok? É o total de pessoas que o chefe vai ter que pedir para ir para casa
dar folga para elas porque elas estão doentes, tá certo? Lembrem-se, ele fez a fração ser um operador do total, certo? É por isso que é a ideia de fração. Certo, gente? Então, essa é a ideia de operador. Você está tendo a fração que está operando um número qualquer. E você vai encontrar o total desse número a partir dessa fração. Com esse jeito, tá? Lembre-se, você vai pegar a fração, vai dividir em 2. O numerador você vai colocar ao lado. E aqui você vai colocar a fração, certo? Só com o numeral 1 no numerador. E o denominador que já estava lá. Esse numeral 1, ele está representando o todo. E o todo é quanto? 500. Então, você vai substituir o 1 por 500. Está aqui. Você divide esse valor pelo denominador. 5. Você tem o total de pessoas de 1/5. No caso, o total que for. Aqui são pessoas, tá? Mas pode ser outro tipo de coisa. 1/5. E depois você vai pegar o valor que você encontrou e multiplicar por aquele numerador, certo? Que você tinha separado aqui ao lado. Ok? Para você encontrar o total que você estava pedindo na questão, tá? Gente, essa parte se encerra aqui, certo? A parte de operador. Eu estou só fazendo uma revisão do conteúdo, tá? Porque a gente ainda vai falar sobre números racionais, que é um pouco mais extenso, tá certo? Então vamos passar para lá e depois a gente vai fazer a atividade sobre esse conteúdo, tá? Abraço. Bom, galerinha, aqui a gente falando agora sobre os números racionais, a gente tem que falar de como é o grupo dos números racionais. Ele tem uma certa particularidade, que seria, ele é formado por uma fração. Todos os números racionais é formado por uma fração, onde essa fração tem 2 números inteiros. Exemplo, vou colocar aqui 3 meios é um número racional. 4 quintos é outro número racional. Agora, se você pegar 0,3 sobre 2, opa, aí já não é um número racional. Por quê? Porque o numerador, ele é um número quebrado e não um número inteiro. Então, aqui não é um número racional. Esse aqui é e esse aqui é. Esse aqui já não é um número racional. Por quê? Porque o numerador, ele não é um número inteiro. E aqui, ó, ele diz, sendo que tanto o numerador como o denominador, o A e o B, nesse exemplo, serão números inteiros. E que o B, que é o denominador, tem que ser diferente de 0. Logo, se você tiver 3 sobre 0, isso também não é um número racional. Por quê? Porque o denominador, ele não pode ser 0. Ok? Então, aqui está dizendo que o grupo, o conjunto dos números racionais, ele tem que estar na forma de fração, onde essa fração será composta por números inteiros, certo? Então, tanto o numerador como o denominador tem que ser números inteiros, tá certo? E que o denominador jamais, nunca poderá ser 0, tá certo? Então, aqui é a nossa representação dos números racionais. Aí nós temos também, certo, a representação
dos números racionais na reta numérica, certo? A representação deles, tá? Vai ser bem simples, certo? A reta numérica nós já conhecemos, tá? Nós sabemos que a reta numérica ela é separada em positivos e negativos. À direita da origem zero serão os números positivos. E à esquerda do número zero serão os números negativos. Tendo em vista esses dois exemplos aqui, você vai colocar eles na reta numérica. Você tem aqui o 1 positivo e o 2 positivo. Na reta numérica que você está desenhando, certo? Você tem que observar os sinais deles. Os dois aqui são positivos. Então, eles vão estar à direita da origem, porque eles são positivos. Você vai fazer o que para encontrar esses números? Bom, você pode fazer uma divisão. Como assim, né, professor? Você sabe que o número racional, ele é uma fração, e a fração nada mais é do que uma divisão. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar o 3 e dividir por 2. Opa, 3 dividido por 2 dá o quê? Dá 1,5. 1,5 quer dizer que ele está entre 1 e 2, correto? E se ele é 1,5, quer dizer que ele está bem no meio entre 1 e 2. Então, ele está bem no meio entre 1 e 2, logo ele é 3 sobre 2 aqui, ó. Ele está bem no meio, né? Poxa, mas e aqui? E 4/5? Opa, 4/5. Prestem atenção que 4/5 é menor do que um inteiro, né? Porque o inteiro seria 5/5, que daria 1. Mas nesse caso, ele é menor que 1. Logo, ele está entre 0 e 1. Poxa, mas onde é que ele vai estar? Você vai fazer pelo denominador. Você vai dividir essa parte aqui que é onde ele está em 5 partes, porque o denominador é 5. Então vai lá, 1, 2, 3, 4. Você está vendo que tem 5 partes, né? Só que ele disse que 4 partes dele já estão ocupadas. Então, 1, 2, 3, 4. Opa, ele vai estar aqui, ó, na quarta parte, do 0 para o 1. Na quarta parte, 4/5. Porque você dividiu esse espaço, esse segmento de reta, tá? Entre 0 e 1. Você dividiu em 5 partes, que é exatamente o número do denominador da fração, do número racional. Depois, você procurou o número de partes que ele já tem, que é o seu numerador. Quantas partes ele já tem? 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Então, ele parou aqui, ó, na quarta parte. Se ele tivesse 5 partes de 5, ele seria 1. Mas ele tem 4 partes de 5, então ele está bem próximo de 1. Ok? Tá aqui ele. O 3/2 foi mais fácil porque ele estava bem no meio. Então você só separou em 2 partes e colocou ele no meio, tá? Lembrem-se, esses dois conteúdos, os números racionais e a representação de números racionais na reta numérica, nós já estudamos. E se você tem alguma dúvida, você pode olhar os vídeos anteriores, tá? No canal aqui, estão todos salvos, certo? Você pode ir lá
nos vídeos do canal e pode procurar o vídeo dos números racionais e o vídeo da representação de números racionais na reta numérica. Tem exemplos mais detalhados e você pode receber mais conteúdo assim sendo, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre módulo de um número racional e oposto ou simétrico de um número racional. Voltamos já. Bom, galera, voltando aqui, a gente vai falar desses dois assuntos agora. Lembre-se, esses dois assuntos a gente também vai trabalhar na reta numérica, tá certo? Não é obrigado, tá? Vou deixar claro aqui, não é obrigado você estar desenhando essa reta numérica sempre. Eu vou desenhar aqui só para ficar mais claro para vocês, tá? Vou colocar aqui como um exemplo, certo? Exemplo. Eu quero encontrar um módulo de menos 3 quintos. Módulo. Qual é a representatividade do módulo? 2 barras. Quando você ver isso, quer dizer que ele quer o módulo desse número. Bom, o módulo desse número é exatamente como na página lá diz, é o valor absoluto desse número. Como assim, professor? É o valor, é o tamanho dele na reta numérica. Exemplo, tá? Ó, aqui, no caso dele, você vai só precisar tirar esse sinal. O resultado é 3 quintos. Esse é o tamanho, é o valor absoluto desse número, tá certo? Mas como é que nós vamos encontrar ele? Bom, a gente vai encontrar ele na reta numérica, né? E na reta numérica aqui, ele vai estar do lado esquerdo, porque ele é um número negativo. Ele vai ser menor do que 1, porque ele não é um inteiro. Se ele fosse inteiro, ele teria 5 quintos ou mais do que 5 quintos, tá certo? Para ele ser maior do que 1. Mas ele não é. Como o denominador dele é 5, então eu vou dividir isso aqui em 5 partes. 1, 2, 3, 4. Se você contar, tem 5 partes. Depois eu vou contar 3 partes a partir do 0 para o lado do 1. Então vamos lá. 1, 2, 3. Logo, esse número aqui, menos 3 quintos, está exatamente bem aqui, tá certo? Ele é esse número. Mas qual é o valor absoluto desse número? Bom, o valor absoluto dele é o tamanho dele, é a distância dele da origem. Então, esse pedaço aqui até a origem é o tamanho dele, que é o que nós chamamos de módulo, certo? Então, nós temos aqui que o módulo de um número é o tamanho dele até a origem. Por isso que, como é um tamanho, é uma distância, ele sempre será positivo. Não importa ele sendo negativo ou não, ele sempre será positivo. Logo, nós temos que, se o módulo fosse módulo de mais 3 quintos, ele está do lado direito da reta numérica, correto? Mas ele vai ter o mesmo módulo do número que está à esquerda, 3 quintos. Por quê?
porque a distância dele para a origem é a mesma distância do número negativo para a origem, certo? Então, se você colocar aqui, ó, o número 1, certo? Ó, um número 1 positivo, e você fizer o mesmo processo, dividir aqui em 5 partes, ó, 1, 2, 3, 4, contar 3 partes, 1, 2, 3, então ele vai estar aqui, ó, mais 3 quintos. A distância dele, ó, a distância dele para o zero será a mesma distância do outro, ok? Então, isso aqui, os sinais não interferem, eles terão o mesmo valor absoluto. E é isso que eu quero que vocês percebam, tá certo? No oposto ou simétrico, é parecido com isso, certo? Se você está falando aqui de tamanho, o oposto, ele está falando de troca de sinais. Como assim? Qual seria o oposto? Vou colocar como exemplo. Exemplo. Qual seria o oposto de menos 4 sétimos? Menos 4 sétimos. Qual seria o oposto dele? O oposto dele seria mais 4 sétimos. É o oposto, ele está falando de sinal trocado. É o oposto da posição dele. Exemplo, ele está aqui entre 0 e 1, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele aqui, ó. Tá aqui o 1. Tá aqui o menos 1. Certo? O exemplo nosso aqui, ele é negativo, né? Então, você vai ter que dividir esse espaço do 0 ao menos 1 em 7 partes, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você contar aqui, tem 7 partes. Desculpa não estar igual, mas é só a título de curiosidade, tá? Bom, 7 partes. Ele tem 4 partes de 7. Então, você vai contar. 1, 2, 3, 4. Sempre partindo da origem para o número menos 1, tá? 1, 2, 3, 4. Opa, ele tá aqui, ó. Menos 4 sétimos. Beleza. A distância dele para a origem, certo? É essa daqui, que nós chamamos de módulo, ok? O oposto dele vai ter o mesmo módulo desse número. O mesmo módulo acarreta que ele vai ser igual. Porém, ele vai ter um sinal diferente. Então, ele vai ter que estar do outro lado da reta numérica. Então, você vai fazer do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. E você vai contar 4. 1, 2, 3, 4. Ele vai estar aqui. Mais 4 sétimos. E essa daqui, ó, vai ser o oposto dele. Desculpa não estar igual aqui as distâncias, mas vocês sabem que aqui não está realmente igual, tá? Mas a ideia é que sejam o mesmo módulo, ó. 4 sétimos, 4 sétimos. O módulo dos números opostos serão iguais. A única diferença deles será o sinal, porque um será negativo e o outro será positivo. Ah, professor, então sempre vai ser negativo o número que eu vou pedir o módulo? Não. Ele pode pedir aqui, ó, me dê um módulo de 1/2.
Qual é o módulo de um meio? Opa, um meio é positivo, né? Então o módulo dele vai ser menos um meio. O módulo negativo. Tá certo? O módulo não, desculpa, o oposto, tá? O módulo é ele aqui, ó, o valor absoluto. Ele tá falando aqui do oposto. Então aqui são sinais trocados. Ele tem o mesmo tamanho, certo? O mesmo módulo, que é um meio, porém ele tem sinais trocados. Aqui era positivo e ele, o oposto, ficou negativo. É isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Gente, grande abraço a todos. Revisão se encerra por aqui. A gente vai passar agora para aula, para exercícios, tá? E também na quarta-feira a gente vai ter 2 aulas de exercícios e depois a gente vai ter a nossa prova na quarta aula, tá bom? Abraço a todos e até mais.